Salmo 124, que começa com a seguinte introdução: só Deus pode livrar o seu povo, é um cântico dos degraus, um cântico de Davi. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu como presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Mas o Salmo ele começa exatamente assim, repetindo essa frase no primeiro e no segundo versículo: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ah, se não fosse o Senhor. Às vezes acontece alguma coisa e alguém te socorre, te ajuda naquele momento, e depois você olha e diz assim: ah, se não fosse aquela pessoa lá, né, que me ajudou naquela hora. Você acaba lembrando daquela pessoa porque houve um socorro, houve uma ajuda, houve um interesse, e aquela pessoa lhe valeu naquele momento que você precisava, e você diz: ah, se não fosse aquela pessoa, né? Pois o nosso Davi, o salmista, ele está dizendo a mesma coisa. Ah, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, que diga a Israel, e Israel tem muito motivo para dizer isso, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado. Então ele fala: quando os homens se levantaram contra nós. Esse salmo pode ser de algum momento da vida de Davi, mas esse salmo até hoje ele serve para Israel, até hoje os homens se levantam contra Israel. Desde que Israel foi formado ali no Egito, como um povo escravo e libertado pelo Senhor, primeiro se levanta Faraó, depois se levanta os amalequitas, depois se levanta os amorreus, depois vão se levantar os cananeus, e aí vai se levantando outras nações, os babilônios, os assírios, e nós vamos vendo que depois os romanos, e aqui na nossa era mais moderna nós temos o Hitler, e hoje nós temos ainda homens, nações que se levantam contra o povo de Israel. Ah, que diga a Israel, se o Senhor não fosse do seu lado. E se não fosse do nosso lado, Davi ele está dizendo, é uma declaração que implica que o povo de Deus, em algum momento, ele teve o quê? Ele teve uma adversidade. É o tipo de situação que, se não tiver alguém para nos ajudar, causa um desânimo mesmo. Que teria acontecido se Deus não tivesse do lado deles? Ele está dizendo aqui, o Salmo diz isso, as águas teriam passado sobre nós, né? Ele diz isso aqui no versículo 4, ele diz mais, no versículo 3 ele fala, eles nos teriam engolido vivos, é verdade. Então ele sente que aquela presença de Deus, né, que aquele socorro que veio dos céus, aquela mão bendita, abençoada de Deus, ele diz assim, olha, ele nos livrou como se livra o passarinho do laço do passarinheiro. Se ele diz isso é porque eles montaram uma arapuca, que é típico de Satanás, do diabo, armar arapucas para o povo de Deus, para aqueles que servem o Senhor. E aí ele diz, mas essa armadilha foi quebrada, diz o versículo 7, o laço se quebrou e nós escapamos, porque o nosso socorro está em o nome do Senhor. Então, aqui nesse salmo, Davi, ele considera decisiva a proximidade de Deus, a ajuda de Deus, o socorro de Deus. É como se ele dissesse, Deus estava perto. Deus estava muito perto na hora daquela aflição. Irmãos, por que uma mensagem assim? Por que falar disso nesta noite? Por que falar, citando essa pergunta, o que teria sido se Deus não estivesse do nosso lado? É pelo momento que nós vivemos, como o mundo vive, como a nossa nação vive, como em muitos lugares, inclusive na nossa cidade, nós estamos vivendo.
há alguns meses atrás, tudo estava bem. Nós tivemos um bom fim de ano, nós tivemos um bom Natal, pelo menos aqui na cidade de Marília, aqui no Brasil especialmente, nós tivemos dias felizes. Nós tivemos um Natal aqui, nós tivemos uma festa de Ano Novo na nossa igreja, nós temos comemorações no final do ano, com a graça de Deus. A igreja aqui se reúne, faz um jantar, onde todos os irmãos vêm, participam. Nós estávamos felizes, tudo estava correndo muito bem, tudo certo. Até que chega então as notícias que vêm da Ásia, que vêm da Europa, chega aqui nas Américas, desce da América do Norte para a América do Sul, e quando chega o mês de março, então começa quase que uma tortura para nós, não é verdade? De repente tudo mudou por conta desse vírus, por conta de um vírus, né? O que nós chamamos de Covid-19. Logo vieram os temores, as más notícias, de repente nós tivemos o comércio fechado, nós tivemos não apenas o comércio, mas a escola das nossas crianças fechadas, e nós tivemos especialmente as igrejas fechadas. E pelo menos aqui na cidade de Marília, pelo menos no estado de São Paulo, as igrejas ainda estão fechadas. Por isso eu estou falando com você pela internet, para você, meu amigo, meu irmão, membro da igreja, eu estou falando porque nós estamos vivendo esse momento que as igrejas estão de portas fechadas. Afora as preocupações que nós sempre tivemos, as preocupações que nós temos no trabalho, as preocupações de saúde nossa, sem ser a Covid. A Covid não é a única doença que tem no mundo. Nós temos problemas com casamento, nós temos problema com os filhos. Vejam só, então, vivemos um tempo difícil, e de acordo com esse Salmo 124, a pergunta que ele nos leva a fazer, quando ele começa esse texto dizendo se não fosse o Senhor, a pergunta que ele nos leva a fazer, esse Salmo 24, é: o que teria sido de nós? O que teria acontecido se Deus não estivesse do nosso lado? Como seria sem Deus? Como seria esse isolamento sem Deus? Como seria esse confinamento que nós estamos vivendo, a igreja com a porta fechada, sem Deus? Olha, meus irmãos, mais do que uma pregação, isso é uma meditação cumprida, tá? Acontece coisas que nós não entendemos por que acontece. Coisas ruins acontecem e nós não esperávamos que acontecesse, por isso são coisas ruins, coisas desagradáveis. Chegamos a pensar, muitas vezes, se eu estou servindo a Deus, se eu sou um homem temente a Deus, se eu estou aí vivendo de acordo com a palavra de Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Por quê? Porque Ele permitiu que essas coisas acontecessem? Porque Deus deixou que essa doença viesse? Olha, não aconteceu isso com a nossa família ainda, com ninguém dessa igreja ou aqui nessa cidade. Marília, com a graça de Deus, ela está bem, tem alguns casos de Covid sim, mas não tivemos uma morte trágica nesse sentido ainda. Mas em muitos lugares eles tiveram, em muitas cidades nós tivemos morte de irmãos, crentes, pessoas tementes a Deus, e eles poderiam, com uma certa justiça humana, fazer essa pergunta: por que, Senhor, o Senhor permitiu que esse vírus viesse e entrasse dentro da minha casa? Olha o caso de Davi. Acontecem coisas que nós não entendemos. Por que essas coisas acontecem? O Davi, ele vem como um vencedor, ele está ali como uma pessoa querida pelo rei. O rei coloca ele como capitão do seu exército, ele sai para lutar contra os inimigos filisteus. Em todas as suas campanhas, em todas as batalhas, ele luta e ele sai vencedor. Ele volta vencedor pelas portas da cidade, ele é aclamado. E ele volta vencedor para dar o resultado ao rei que o enviou, o rei que o amava. E de repente, quando ele entra pelas portas da cidade aclamado, ele atravessa aquele portão, ele atravessa depois a porta do palácio, e quando ele entra lá dentro do palácio, ele não é recebido com louros, ele não é recebido com elogio, ele não é recebido com um abraço.
Pelo contrário, ele é recebido com lanças. Saul tenta jogar uma lança e enfincá-lo na parede. Ele podia dizer, por que isso, né? Por que essas coisas estão acontecendo? Por quê? Olha o caso do Jacó. Você talvez vai acostumando comigo, que eu cito tanto Jacó. Mas olha o Jacó. Jacó, até os 90 anos, ele teve uma vida muito difícil, né? E quando eu falo difícil, na vida espiritual. Uma pessoa teimosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa que queria fazer tudo com as suas próprias mãos, achava que podia, por ele mesmo, comprar tudo, fazer tudo, né? Eu busco a minha bênção, eu busco a minha esposa, quer dizer, eu mesmo vou decidir quanto que é o meu salário, e pronto, acabou. Ele era assim. Mas aí ele teve aquele encontro com Deus no Val do Jaboque, ele mesmo confessou, a minha alma foi salva. Então ali você tem a conversão do Jacó. E a partir daquele momento, sabe, o mundo começa a desabar na sua cabeça. Primeiro morre lá a sua esposa, depois sua esposa a ama, né? E depois vai morrer o seu pai, depois a sua filha violentada. E por fim alguém traz a túnica que ele mesmo fez para José, cheia de sangue, dizendo, olha, talvez uma fera o despedaçou, porque a única coisa que sobrou do seu filho foi essa túnica manchada com sangue. Isso depois que ele tinha se convertido. Mal as lágrimas de tanta morte ainda veio do filho, o filho que se foi. Então, meus irmãos, é quase inevitável uma pessoa nessas condições não pensar que quanto mais nós precisamos de Deus, mais parece que ele está longe. Olha, veja só, nessa situação do Davi, nessa situação do Jacó, quando eu mais precisei dele, parece que ele se afastou, parece que ele ficou longe, eu não sei, cadê? Né? O Jacó podia perguntar isso, o Jacó ele podia sentir isso, o Davi também podia sentir isso. Porque até ele ser perseguido por Saul, ele estava servindo a Deus, estava fazendo seus salmos, e de repente a vida dele mudou a ponto de ficar 9 anos fugindo. Mesma coisa aqui com o Jacó, ele longe do filho dele, esse período longe do filho dele, foram talvez aí, quantos anos? 13, 14 anos longe do filho dele, mais até. Então, é quase inevitável que uma pessoa, um crente nessas condições, não vá pensar que Deus está longe. Que não está longe porque eu não estou vendo o resultado. Olha, irmãos, eu sei que é um erro nosso pensar assim, e você sabe que junto comigo, você crê, Deus sempre está perto, Deus sempre está perto. Você olha a vida de Jó. Eu quero pegar aqui um pouco o exemplo de Jó. O caso vivido por Jó, ele é muito ilustrativo para responder essa pergunta. Porque a vida dele é um espetáculo de ensino de que Deus, ele sempre está perto. E melhor, Deus é como diz o salmista lá no Salmo 124. Se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor ao nosso lado. Aquela tradução ao nosso lado significa se não fosse o Senhor junto comigo, se não fosse o Senhor junto de nós. O Jó, ele surge na história como um crente, como um homem íntegro, como um homem abençoado, um abençoado servo de Deus. Deus mostra o Jó como aquele que era um homem forte lá no Oriente, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. É um homem preocupado com a vida espiritual dele próprio, da sua família. Ele aparece no capítulo 1 fazendo um sacrifício, lembrando de possíveis pecados dos seus filhos. Então ele é um homem preocupado com a vida espiritual dele, ele é um homem preocupado com a vida espiritual dos filhos, ele mostra isso no capítulo 1, Deus fala dele, Deus é que dá testemunho da sua integridade, Deus que dá testemunho de que ele é um homem reto, que é temente, que é uma pessoa que se desvia do mal, é Deus que dá esse testemunho, e Deus está vendo tudo que ele está fazendo, e num momento, sabe, assim, da noite para o dia, ou do dia para a noite, o que acontece? Há um revés tremendo na sua vida, e ele se torna alvo de ousadas
ele se torna alvo de impiedosas ações do maligno, né, de Satanás. Ou seja, da noite para o dia, do dia para a noite, ele perde tudo. Perde os seus bens, ele vai perder os seus servos, ele vai perder os seus filhos, ele vai perder a sua saúde. Acontece tudo muito rápido, tudo muito de repente. É como eu disse, às vezes as coisas acontecem e nós não entendemos por que essas coisas acontecem. Quando tudo isso aconteceu, o que sobrou para ele foi um caco de telha para ele se coçar. Sua esposa, que ficou com ele o tempo todo, diga-se de passagem, mas a esposa e os seus amigos tinham uma solução rápida para o seu problema. A solução rápida da esposa é blasfema a Deus e morre. Ou seja, vai lá, fale mal desse Deus que não cuida de você e pronto, que ele te mate de uma vez. Já os amigos, você confessa o teu pecado que isso vai acabar, que isso vai mudar. Olha como é a coisa, né? Pior que a doença, pior que aquela dor, é o juízo temerário das pessoas. É a forma que as pessoas olham para a nossa situação, para aquele momento difícil que nós estamos vivendo, e vai falar que nem os discípulos falaram daquele cego que disse, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Como se fosse coisa já muito boa, né? Nascer cego. Ainda tem que ouvir isso de discípulos de Jesus. Isso é um juízo temerário. Então, a esposa, os amigos têm essa solução rápida para a sua tragédia. E lá, meus irmãos, com ele mesmo, olhando para dentro do seu coração, pensando ali na sua mente, em todo o seu entendimento, Jó, ele não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo. Ele não entendia. É muita coisa. Uma hora ele está lá, feliz, fazendo o sacrifício. Ele está na presença do Senhor, ele está no altar do Senhor. Um altar que ele fez, ele mesmo mandou fazer para que Deus fosse adorado ali juntamente com a sua família. Para poder render graças a Deus, para fazer pedidos a Deus, para se apresentar a Deus, para oferecer uma oferta a Deus. Já que Cristo não tinha morrido ainda na cruz, então tinha que levar lá uma ovelha, um carneiro, um novilho, sacrificar naquele altar. E ele está ali, ele está fazendo essas coisas. Mas de repente, se numa hora ele está feliz, diante do altar, de pé, noutra ele já aparece sentado num monte de cinzas, cheio de chagas, e como eu disse, como único objeto em suas mãos, um pedaço de telha para poder coçar as suas feridas que estavam purulentas e abertas, chagas da cabeça até os pés. Então ele não entendia. Você que conhece o livro de Jó, você sabe que ele tem aquele momento que ele se queixa a Deus, ele tem aquele momento que ele escuta os amigos, os conselhos, né? As acusações, para bem dizer, dos seus amigos, e depois ele faz um inventário da sua vida no capítulo 31. Olha, eu sempre aconselho os irmãos da igreja a fixar os olhos no capítulo 31 do livro de Jó, porque Jó, ele faz um inventário. O que é isso? Ele faz um resumo de como era o seu comportamento, de como ele vivia o dia a dia. E quando ele olhava para a vida dele, o seu viver do dia a dia, aí ele ficava mais inconformado ainda. Ele ficava com a pulga atrás da orelha, aí que ele não entendia mesmo nada do que estava acontecendo. E lá no capítulo 31 ele fala, olha, Senhor, eu não sou um homem que fica aí olhando as moças, né, colocando os olhos numa virgem. O Senhor sabe que eu não ando com falsidade, que eu não ando com engano, eu não fico saindo com a mulher de ninguém, eu não aproveitei dos meus funcionários, pelo contrário, eu paguei eles certinho, não explorei ninguém.
Não comi o meu pão sozinho, não sou uma pessoa egoísta que fico lá em casa na abastança enquanto as pessoas estão passando fome lá fora, passando necessidade. Pelo contrário, eu dividi o meu pão com o pobre, com o necessitado, eu ajudei o necessitado, eu não fiquei com blusa, com coberta na minha casa vendo as pessoas passando frio, não, eu reparti a blusa, eu reparti o cobertor. Ele fala isso lá no capítulo 31, nunca me alegrei com a desgraça alheia, mesmo que seja um desafeto. Ele fala, eu não ficava rindo quando as pessoas caíam. Se um amigo meu perdia a fazenda lá para um banqueiro, alguma coisa, eu não ficava rindo, querendo ser melhor do que ele, nada mais. Eu não fazia isso. Então nunca me alegrei com a desgraça alheia, nunca me curvei aos ídolos. Ele cita as estrelas, ele cita lá, né, os astros celestes, e nunca beijei a minha mão como se engrandecesse a si mesmo. Eu sempre fui um homem hospedeiro. Chegava pessoas, o viajante não dormia na rua, ele fala. Quando o viajante chegava na minha cidade, ele tinha onde ficar, ele ficava lá em casa. Eu não encobria minhas transgressões. Eu não fiz que nem o Adão que pecou e correu atrás das árvores. Não, Senhor. Quando eu pecava, eu ia lá no seu altar, eu pedia perdão. Meus irmãos, quando ele olhava para a vida dele, a vida vivida no dia a dia, junto com a família, junto com os filhos, com a esposa, com os seus funcionários, com os amigos, como patrão, ele olhava para tudo aquilo e falou assim, eu não consigo entender esse momento que eu estou vivendo, não consigo entender por que eu estou com essa telha na mão, coçando todas as minhas feridas, e haja ferida, né? Haja telha para coçar essas feridas. No capítulo 19 de Jó, no versículo 7, ele grita, ele clama, eu clamo, eu grito, ninguém escuta, não estou vendo justiça. Você pode acompanhar na sua casa, se você quiser, e ver que realmente ele clamava, ele gritava, mas ele não via a justiça. Olha, irmãos queridos, tem problemas que só o crente tem, né? Como assim, pastor? Exatamente isso que você está ouvindo. Tem problemas que só o crente tem. Como assim? Só o crente, quando as coisas estão acontecendo, ele vai buscar uma resposta em Deus. Talvez se fosse outra pessoa, se fosse outro alguém, uma pessoa ímpia, sem Jesus, sem Cristo como Salvador, né? Então ele não teria esse problema que o Jó tinha, não tinha, né? Mas Jó, por ser um servo do Senhor, por temer o Senhor, então ele procura em Deus a resposta de tudo. Em momento nenhum, nessas coisas que aconteceram na vida de Jó, nesse revés, em momento nenhum ele pensou que o revés fosse um acidente de percurso. Ou seja, os salteadores ir lá no deserto, é uma coisa comum ter salteadores no deserto, os ladrões do deserto. Se tem os piratas do mar, tem piratas também, ladrões no deserto. Ladrões tem em todo lugar, inclusive no deserto. Cair um raio, ter um ciclone, irmãos, isso é normal, isso é comum. Cair um raio em algum lugar, caiu um raio justamente na casa que meus filhos estavam, bateu o vento justamente lá, a casa caiu, matou todo mundo. Ora, essas coisas acontecem. Estava com o irmão ontem, nós estávamos olhando para um vale e falou assim, aquela casa ali teve as vidraças quebradas por um vento, né? Você imagine, claro, é comum. Quando quebrou aquelas vidraças naquela casa, aqui na nossa vila, teve casa que caiu. Deu um pé de vento tão grande que a casa realmente caiu, literalmente, casa de mãe e pai de criança dessa igreja, da nossa igreja. Caiu, pronto, acabou. Não tem mais casa. Felizmente não machucou ninguém, não morreu ninguém. Mas aqui, nesse acidente, que poderia ter sido um acidente, o Jó poderia pensar, foi um acidente. Por quê? Porque a casa caiu e meus filhos morreram porque estava dentro dessa casa, justamente naquele dia de festa. Agora, tudo isso faz parte da vida do homem do Oriente, né? Ser roubado, ter raio, ter ciclone, pé de vento. E então, tudo isso faz parte da vida comum. Mas em momento nenhum ele disse, isso foi um acidente. Isso foi um acidente.
Não. Por quê? Porque a pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, ele sempre busca em Deus a resposta. Em momento nenhum ele criou ódio, ele criou raiva das pessoas que lhe fizeram mal, ou dos servos, né? Ele não culpou os vigias porque roubaram o gado, agora vai entrar todo mundo no chicote. Olha, quando ele perde o seu gado, quando pega fogo na sua plantação, quando acontece todas as tragédias na vida dele, ele não culpa ninguém, ele não amaldiçoa ninguém, ele não promete vingar ninguém, nem Satanás ele culpa, nem o diabo ele culpa. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele olha para além dos acontecimentos. Imediatamente, quando as notícias vão chegando, aliás, ele se cala quando as notícias ruins vão chegando. Olha, você não tem mais ovelha, ele fica quieto. Ah, olha aqui, né? Pegou fogo na sua plantação. Ele fica quieto também, né? Estão roubando tudo lá, ele fica quieto. Ele só lamenta, ele só chora. Ele só se veste de saco, ele só rasga as vestes. Quando alguém chega e diz, olha, as casas que os seus filhos estavam, caiu, e morreram todos os seus 10 filhos. Aí ele lamenta. Sabe como ele lamenta? Ele lamenta, ele se curva onde ele está, e ele adora o Senhor. É isso que ele faz. Ele procura em Deus a resposta de tudo. De tudo. Sabe que só Deus poderia explicar cada uma dessas tragédias. Só Deus poderia explicar. Então, irmãos, esse caso vivido por Jó, um caso que ele é movido a tragédias, é movido a caos, é movido a desastres. Então, esse caso vivido por Jó dá margem para pensar que Deus está longe quando nós mais precisamos dele. E isso não é verdade. Isso não é verdade, e quem responde isso é o próprio Jó. Se no capítulo 19 de Jó, ele realmente fala, eu estou gritando, eu estou clamando, você abra lá comigo, né? Estou aqui, ninguém me escuta, não tem justiça. Capítulo 19, versículo 7. Ele grita por socorro, help you, help you. Olha, ele está gritando, mas no versículo 25, ele diz, eu sei de uma coisa. Tem uma coisa que eu sei. Eu não sei porque essas coisas estão acontecendo, mas tem uma coisa que eu sei. Eu sei o seguinte, que o meu Redentor, ele vive, diz o versículo 25, e por fim se levantará sobre a terra. A única certeza de Jó é que naqueles dias tão difíceis, Deus estava ali do seu lado. Essa era a certeza de Jó. Ele não tinha resposta, ele não podia entender por que logo na casa dele aquelas coisas foram acontecer. Por que com ele não tinha resposta? Ele buscava em Deus a resposta. Porém, ele está dizendo, Deus está comigo, Deus está presente. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele faz um sussurro aqui no capítulo 17, versículo 5, né? Dizendo, cadê a minha esperança? Alguém viu minha esperança por aí? Oi, alguém sabe onde está a minha esperança? Pois bem, né? Aí ele vai falar, está aqui a minha esperança, né? Ele sabia que Deus estava perto. Lembra que eu disse para vocês? Tudo de bens materiais que ele perdeu, ele não abriu a boca, porque nada daquilo era importante para ele. No final de tudo, ele diz, Deus deu, Deus tira. É Deus que dá. Tudo bem, Deus pode tirar. Como eu também disse, chegou a notícia da morte dos filhos. Aquilo o abalou a ponto de realmente ele se entristecer, chegar na presença de Deus. Aí ele foi lá e ele adorou o Senhor. Isso, meus irmãos, no capítulo 1 ainda, né? Quando ele é incentivado pela esposa para blasfemar contra Deus e morrer, né? Ele lembra a sua esposa o seguinte, recebemos coisas boas de Deus e não receberíamos coisas ruins? Veja só,
que Deus ele está no seu coração. A boca fala do que está cheia o coração. Está cheio o coração. Então, no momento mais difícil, ele sabia, Deus está atuando, Deus ele está agindo. Ele queria saber, ele queria uma resposta mais clara, uma resposta que de fato ele nunca teve. Deus nunca chegou nele e disse, olha, está acontecendo isso por isso, olha, está acontecendo isso aqui, Jó, você não está sabendo de nada, Jó, mas eu vou te contar por que está acontecendo isso. É que o coisa ruim, capeta, Satanás foi lá, né? E ele foi lá, fez o desafio, que você não aguentava. Eu apostei no você, menino, você ganhou, né? Ele podia dizer isso, você ganhou, parabéns, né? E o que ele ia ganhar com isso? Que crescimento espiritual dá uma resposta dessa? Deus nunca falou isso para ele. O que Deus fez quando ele tinha tanta pergunta para Deus, foi Deus olhar e dizer assim, olha, quem que cuida de tudo, Jó? Quem que cuida dos animais, quem cuida dos mares, quem cuida das estrelas? Quem criou todas essas coisas? Você lembra do livro de Gênesis o tempo todo, capítulo 1, quando Deus ele começa a se manifestar para Jó, e fala, onde você estava, Jó? Ou seja, Deus mostrou a sua glória, Deus mostrou o seu poder, como se Deus dissesse, eu estou no controle, Jó. Fique em paz que eu estou controlando tudo, está tudo debaixo das minhas mãos. Aquilo consolou Jó de um jeito, que Jó disse, olha, eu já tinha ouvido falar tantas coisas maravilhosas sobre ti, já tinha ouvido falar tanta coisa, mas agora os meus olhos te veem. Na verdade não viu, porque Deus falou de um redemoinho, né? Mas viu o quê? Viu a sua glória. Para ver a glória de Deus, meus irmãos, não precisa ele aparecer aqui com asas ou sem asas, não precisa. Você precisa ver o agir de Deus, o propósito de Deus, é o que você precisa. A única certeza de Jó naqueles dias tão difíceis era a presença viva de Deus. Ele está dizendo aqui no versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Capítulo 19, versículo 25. Aí vem a nossa pergunta. Como seria se Deus não estivesse perto? Porque a impressão que dá é que Deus não estava perto, mas como seria se Deus não estivesse perto? Você acha mesmo que o inimigo não vai atacar uma pessoa, não vai destruir a vida de uma pessoa, porque Deus não está perto, porque ela não pertence para Deus? Vai nessas casas com dependente químico, vai em outros lugares, vai em hospitais vendo pessoas morrendo de cirrose, morrendo de doenças de tabaco, vá lá. Você vai ver quantas pessoas atormentadas pelo inimigo que não conhecem a palavra de Deus, que não servem a Deus. A diferença é que as pessoas que temem a Deus e servem a Deus, quando o inimigo ataca, quando ele vem, então elas são abraçadas pelo Senhor, elas são seguras pelo Senhor, elas são consoladas por Deus. Essa é a diferença. Como seria se Jó não tivesse Deus por perto? Olha, olhando a grosso modo assim, a gente poderia dizer apenas um milionário falido. Seria um milionário falido. Alguém que tinha muito e perdeu tudo, alguém ia passar na frente da casa dele, né, morando numa taperinha, se coçando a caco ali, ia dizer, olha, esse camarada foi muito rico, só isso. Só podia se dizer isso, hoje está na miséria, né, não tem nada. Talvez sem Deus, né, teria sido melhor morrer de tristeza, com uma garrafa de pinga na mão, até a cirrose comeu o que estava por dentro, porque por fora já estava tudo comido pelas chagas purulentas. Teria sido melhor fazer o que a esposa disse, amaldiçoa Deus e morre, homem. Vai, faz alguma coisa que presta agora. O que adiantou você servir esse Deus o tempo todo? Amaldiçoa Deus e morre. Ele poderia ter amaldiçoado, porque muitas pessoas fazem isso. Tem um problema lá no trabalho, não deu certo, a culpa é de Deus. Tem um problema com o filho, tem um problema com a filha, acontece uma coisa que não gostaria, a culpa é de Deus. Não, o que está adiantando servir a Deus? O que está adiantando ir na igreja? Olha só, né, o que está acontecendo. Como seria se Deus não estivesse na tua vida, nesse momento difícil que você está vivendo?
Mas vamos dizer uma pessoa que acabou de perder um emprego. E muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitas vão perder o emprego. Mas olha, o emprego não é a sua vida. Coloca isso na sua cabeça. Deus é a sua vida, Cristo é a sua vida. Ele está perto, Ele está do seu lado, Ele está junto. Como seria se Ele não tivesse? Como seria se Ele não tivesse? Uma pessoa que perde o emprego, um irmão em Cristo, vai lá, fica triste, como todos ficam tristes, volta para casa, tem que encarar a realidade, tem que olhar para a esposa, tem que olhar para os filhos, e dizer, olha gente, vamos dar uma economizada aqui e tal, mas ele pode entrar no quarto dele, ele pode junto com a família, falar assim, vamos orar para Deus abrir uma porta, e aprende isso, você que é um crente em Jesus, nunca Deus fecha uma porta para um crente fiel, que ele não tenha uma aberta, pronta para ele entrar. E ele tem essa porta aberta. Está lá algum problema, aconteceu alguma coisa em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos. O filho está dando trabalho, a filha está dando trabalho, é a mesma coisa. Ele tem para quem recorrer. Ele pode chegar e dizer, pastor, ore pela minha criança, ore por esse jovem, ore por essa jovem. Pode chegar num irmão que ele sabe que é fiel, estilo Maria Francisca da Silva, tia Mariazinha. Pode chegar e dizer assim, olha, eu gostaria que a senhora orasse. É assim, olha, se não fosse o Senhor do nosso lado, um pai poder orar por um filho, uma mãe poder orar por uma filha, teria sido melhor fazer o que a esposa mandou ele fazer, blasfemar de Deus e morrer? Será que seria melhor ele se encher de ódio pelas pessoas que fizeram mal para ele? Eu ainda pego esses sabeus, eu ainda pego esses piratas do deserto, eu ainda vou pegar cada um deles, eu pego um por um, eu os odeio. Podia dizer isso. Podia ficar decepcionado com os amigos, chegou 3 amigos lá, que ficaram lá 7 dias sem falar nada, né? Ficaram lá só olhando para a cara dele, e um olha para o outro olha para o não fala nada, e quando abre a boca para falar, só falaram coisa que não devia. Falava bem de Deus, mas falava coisa que o Jó, ele decididamente, o Jó não merecia ouvir o que ele ouviu. Sérias acusações. Uma pessoa que serve a Deus não vai sofrer uma coisa dessa aí. Se está sofrendo desse jeito é porque tem pecado, deve ter algum pecado escondido, por isso que ele fez o inventário no capítulo 31, como resposta absoluta às acusações que os amigos, né, fizeram. Ele faz, o Bildade, o Zofar, chegaram lá, o único que realmente fala alguma coisa que interessa é o Eliú. E principalmente, se ele ficasse bom, sarasse, tomasse um banho de criolina lá, alguma coisa, um chá de sarmoura qualquer, se ele sarasse, é bem capaz que ele falasse assim, eu não vou mais para a igreja, eu não vou fazer mais nada, e pronto, acabou. Pronto, está decidido, né? Está decidido. Como seria se Jó não tivesse Deus por perto? Como seria? Mas que privilégio, meus irmãos. A presença de Deus por perto é um privilégio. Então, vamos voltar para o Salmo 124, Salmos capítulo 124 e versículo 1. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, que diga a Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Substitui essa palavra homens, se não fosse o Senhor ao nosso lado, quando os problemas se levantaram contra mim. Você pode dizer isso. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, quando aquela enfermidade acometeu a alguém da minha família, ou a mim, ou uma pessoa que eu amo, se não fosse o Senhor ao nosso lado. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, quando aquele filho começou a dar trabalho, se não fosse o Senhor ao nosso lado, que diga Israel. Mas é um privilégio saber que Deus, Ele está. O salmista está dizendo que o socorro é e vem do Senhor. Que o Senhor, Ele está do nosso lado. Você vai começar uma longa jornada, como Josué iria começar uma longa jornada.
sem o cajado de Moisés, sem o Moisés para dar um conselho, ele liderar aquele povo conhecido como povo rebelde. Deus olha para ele e diz: olha, pega a lei aí, né? Pega a palavra aí. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas olha, ser forte, ser corajoso, estou contigo. No começo de uma longa jornada, Deus aparece e diz: olha, eu estou contigo. Ser forte, ser corajoso. Isso nos anima, saber que Deus está conosco, nos animando. Quando chegamos no nosso limite, nós achamos que não dá mais. Há um limite humano, não dá mais. Não, quando você chega no seu limite, você encontra um Deus maravilhoso que abre os seus olhos e diz: dá mais um passo, vai para adiante. Olha aí, caminha, vai adiante. Você consegue chegar mais longe, sim. Deus faz isso conosco. Quando Agar foi mandada embora, e ela teve que sair da casa de Abraão, a Bíblia diz que ela levou lá um pouquinho de água, um pãozinho e tal, e foi embora, caminhando para onde ela caminhou. E depois, no meio do caminho, acabou o pão, acabou a água, acabou tudo. A criança começou, o Ismael começou a pedir água, começou a pedir comida. Mãe, eu quero comer, quero comer. E aquela falação na cabeça da Agar, e ela não aguentava tudo isso. Ela pegou a criança, jogou aí a um tiro de pedra e ficou longe um pouco da criança, porque ela não queria ouvir a criança chorar. O choro de fome, o choro de dor, de desespero da criança incomodava muito ela. Ela não aguentava ver o filho morrendo na sua frente. Ela disse: está tudo acabado, eu não tenho mais gosto para a vida, eu vou morrer de fome e de sede também. E aí então aparece Deus. Aparece Deus e diz: eu ouvi a voz, o choro da criança, eu vim aqui acudir você. Não é maravilhoso um Deus que, quando a gente acha que está no limite, que acabou, ele diz assim: vá para frente, vá, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do seu menino. A palavra de Deus diz que os olhos dela foram abertos e tinha um poço na frente dela, um poço de água. Ela não conseguia enxergar. Veja só, quando nós estamos desesperados, achamos que Deus não está do nosso lado. Deus está assim. Ela estava tão desesperada, e às vezes a circunstância nos leva ao desespero, que ficamos cegos. Nós não conseguimos enxergar a mão de Deus, não conseguimos enxergar o óbvio, que Deus está ali. Olha lá, vá lá no capítulo 21 de Gênesis, olha aquela passagem, estava pertinho dela o poço, ela não conseguia enxergar. Ela só via problema, problema. Meu casamento não está bem, meu filho está dando trabalho, meu emprego se foi, só vê problema. Não consegue ver que Deus está perto, mas o salmista está dizendo: Deus está perto, o Senhor está do nosso lado. Aí ela abriu os olhos, tinha um poço de água esperando para ela se esbaldar naquele poço de água. E depois ela criou o seu filho, Ismael foi um grande homem, e de Ismael nasceram 12 príncipes árabes que estão dando trabalho até hoje lá, mas eram príncipes. Veja, que privilégio saber que Deus está junto de nós, quando vamos começar uma jornada, quando pensamos que chegamos no nosso limite, quando nos sentimos rodeados de problemas, problemas que nós mesmos procuramos, tá? Às vezes a pessoa está com um monte de problema e ela tem que ser sincera, né? Só está com aquele problema porque ela procurou. Ela foi atrás daquele enguiço. Ela que quis arrumar aquele espinho na mão dela. E aí a pessoa sabe: olha, eu estou passando por isso, mas eu sei por que eu estou passando por isso, né? Então você encontra um Deus que olha para você e diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de toda injustiça e vos purificar. Já pensou? Não é maravilhoso ter Deus do nosso lado? Mesmo tendo o coração ruim, pecando, Deus nos chama ao arrependimento, como ao arrependimento chegou Davi. Quando o inimigo nos cerca de todos os lados, quando o inimigo quer pegar a gente para cirandar, aparece um Deus maravilhoso, aparece Jesus e disse: Pedro, eu já orei por ti, Pedro, eu orei. Para que você não desfaleça. Então,
É um privilégio saber que Deus, Ele está junto de nós. Nós podemos sim cantar como o salmista: se o Senhor não estivesse perto, se o Senhor não estivesse perto, Deus está perto. Olha, para qualquer doença, para qualquer momento ruim, para qualquer tempo de confinamento, nós podemos dizer: se o Senhor não fosse do nosso lado. Para qualquer carta de demissão que um patrão der hoje para um crente, para um servo do Senhor, ele pode dizer: se não fosse o Senhor do meu lado, do nosso lado, junto comigo. Um casamento, um filho problemático, ele pode dizer a mesma coisa: se não fosse o Senhor do nosso lado. Que seja a morte, como aconteceu com Jó. Ele pensava numa morte iminente, mas não veio aquela morte. Deus tinha um plano na vida dele. Ele podia dizer: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, porque Deus, Ele está do nosso lado. Ele está contigo, meu irmão. Não importa a situação, as circunstâncias, Deus está muito mais envolvido em nossa vida do que nós pensamos. Eu estou terminando, mas eu quero que você lembre disso. Lembre dessa frase: Deus está muito mais envolvido em nossas vidas do que nós imaginamos. Definitivamente, a vida não é um mar de rosas, e Jesus disse que seria assim, né? No mundo tereis aflições. Paulo diz: olha, os que querem viver piamente neste mundo, eles vão sofrer perseguições, eles vão sofrer. Paulo também falou disso. Então, definitivamente, o mundo não é um mar de rosas. E se fosse uma rosa num jardim, para pegar aquela rosa está cheio de espinho, você sabe disso. Então a vida não é um mar de rosa. Meus irmãos, o caminho para o céu não é um céu de brigadeiro, que está lá sem nuvens tempestuosas. Não. Quanto mais você sobe aí com o avião, mais a coisa vai se escurecendo. O cristão fiel consegue perceber que em todos os momentos Deus está junto dele, Deus está junto de nós, está do nosso lado. Por pior que seja a situação, Ele pode olhar para nós e dizer: não vos deixarei, nunca, jamais vos abandonarei, como ensina o livro de Hebreus. E que Deus é imediatamente acessível. Não existe barreira física para impedir de Deus estar onde e em qualquer momento, né, em qualquer situação do nosso lado. Não existe barreira humana que impeça de Deus estar ali, porque Deus está sempre perto. E que diga Jó, e que digam todos os personagens da Bíblia, e que diga, no caso aqui, o Davi: se não fosse o Senhor do nosso lado. Eu nem me lembro se foi em culto de domingo à noite, ou se foi em culto de quarta-feira à noite, ou domingo de manhã. Nós falamos que Davi, ele correu para o meio das cavernas, as cavernas de Engedi, lá longe para o sul, e o Saul foi atrás. No meio de tanta caverna, o Saul, ele fica com uma dor de barriga, ele entra numa caverna, justamente na caverna que o Davi estava. Alguém podia dizer assim: mas que azar, hein? Não é assim que o mundo fala, hein? Pois é, sabe o que o Davi falou? Isso aqui: se não fosse o Senhor do nosso lado. Que diga Israel. Quando você está vivendo um bom momento, aí você até acredita, né? Deus está do meu lado. Mas eu quero, meu irmão, que você saiba disso quando as coisas não estão bem, quando as coisas estão ruins. Que você tenha essa plena certeza que tem aqui o salmista, que tem o Davi. Deus está do seu lado, Deus está junto de você, Deus está perto de você. Amém? Meu querido irmão, muito obrigado por ter nos acompanhado, muito obrigado por ter compartilhado,
Muito obrigado porque você tem nos ouvido. Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém?